Eu trouxe para vocês aqui um resumo do resumo do resumo desse trabalho que a gente fez com o placebo. E algumas palavras aqui do Joe, né? Do Joe Dispenza. E eu vou parando, se precisar eu explico, se vocês não entenderem, vocês levantam a mão aí, que a gente vai fazer um pouquinho de teoria antes de entrar uma meditaçãozinha de leve aí que a gente vai fazer hoje, tá? Então, eu vou trazendo frases curtas. Ó, façam respirações já desde agora. Já soltem aí a mente, abram a mente para receber, soltem todas as resistências, soltem o dia de vocês de hoje e vamos começar o trabalho. No campo quântico, nada está fora do lugar. O universo trabalha com sincronicidade. Quando as coisas chegam até nós, que essa é a sincronicidade, as coisas chegarem até nós, é porque agora é a hora de chegarem, né? Não tem minutos antes ou minutos depois. Tudo é a nossa ansiedade. A preocupação é o veneno que nos mantém presos ao conhecido. Então, o que acontece? Quanto mais a gente fica ali remoendo aquela mente tagarela, pensando em como eu vou resolver os problemas, mais eu estou presa no passado, presa naquelas coisas do passado que me aconteceram e o resultado foi esse. Me aconteceram, o resultado não foi bom. Então, a preocupação é o veneno que nos mantém presos ao conhecido. Ela nos convence que se não estivermos no controle, tudo vai dar errado. Mas a verdade é que quanto mais tentamos controlar, mais afastamos aquilo que queremos. Esse é o efeito Zenão. Quanto mais a gente tenta controlar tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, mais eu empurro. A ansiedade faz exatamente isso. Quanto mais eu fico, eu faço uma meditação, eu estou ali manifestando, não, eu estou emanando alegria, eu estou emanando gratidão, eu estou ali naquele processo, né, me abrindo, procurando respirar bem no coração, para sentir a troca com o universo. Só que aí no outro dia de manhã eu acordo e fico esperando, tá, vamos ver se vai chegar aquilo que eu estava pensando que ia chegar, né? Eu tô só esperando aqui. Vamos ver, essa semana nada ainda, né? Então isso aí faz fechar tudo. Eu vou empurrando. É aquela criança que eu digo para vocês, que corre atrás da bola, quando chega na frente da bola, que se abaixa para pegar, ela dá um chutezinho na bola e a bola vai adiante. A gente não consegue ter acesso. Porque a frequência da preocupação é a frequência da escassez. Olha que delícia. A frequência da preocupação é a frequência da escassez. Por que que isso acontece? Agora vamos aprofundar um pouquinho. A sensação de escassez, ela está na humanidade. A sensação de escassez é a gente acreditar que nós não somos filhos de Deus, que nós não merecemos, que nós não somos Deus. E nós somos. Nós somos Deus em miniatura, não tenho dúvida disso. Então,
todos nós na humanidade aqui, nesse planeta, né? Estou falando desse planeta, porque nos outros planetas as coisas são diferentes, mas desse aqui em específico, existe um buraco, que é a falta. A falta de quê? Da fonte. Porque a gente acredita que não é a fonte, a gente acredita que não é Deus. Esse buraco faz com que eu esteja sempre em busca de alguma coisa. Eu estou sempre atrás de alguma coisa. O meu corpo chega a me levar para frente. Eu estou sempre querendo alguma coisa. Aí eu vou atrás, consigo isso aqui, aí agora isso aqui já está aqui, então eu preciso de outra coisa. E isso é uma fome eterna, uma gula, né? Uma gula eterna. Ou eu estou sempre atrás da comida, da bebida, das drogas, de roupas, de coisas materiais. Eu estou sempre precisando de um relacionamento, eu estou sempre precisando de alguém, eu estou sempre precisando de companhia, eu estou sempre na falta. Eu não consigo ficar sentada comigo mesma, eu tenho que ficar mexendo no celular o tempo inteiro. Eu tenho que estar sempre com uma coisa na mão, eu tenho que estar sempre com uma coisa na boca, eu tenho que estar sempre, né, colocando para dentro de mim algo de fora. Então, essa é a falta que todos nós temos. Não importa o quanto cada um tenha de dinheiro, porque a escassez não é só dinheiro. A escassez é tudo. A escassez é falta, né? Então, porque a frequência da preocupação é a frequência da escassez. Então, eu fico ruminando ali aquela preocupação que se torna uma ansiedade e acaba o quê? Falta, mais falta e mais falta. E tudo que eu crio em cima da falta, aparentemente eu estou conseguindo fazer, estou conseguindo um relacionamento novo, seja lá qual for o relacionamento com um amigo, uma amiga, um colega, mãe, pai, filho, filha, irmãos, eu estou conseguindo um relacionamento e estou me dando bem e está tudo bacana, a gente se fala todos os dias, e de manhã, de tarde, de noite, bom dia, boa tarde, boa noite, e aquela coisa até que pá, dá um problemão. Por quê? Porque eu criei esse relacionamento a partir da falta. E com tudo é a mesma coisa. Eu consigo um trabalho diferente, começo muito legal, estou me dando com os colegas, acho que aquilo lá é o paraíso, nossa, conto para todo mundo, mudei, estou ganhando legal, bababá, bababá, daqui a pouco, pá, de novo. Porque aquilo ali era o que estava me preenchendo a minha falta, né? Então, quando a gente vai atrás de algo, a gente não tem que ir atrás de algo, essa que é a verdade. A gente não tem que ir atrás de coisa nenhuma. O campo só pode nos dar aquilo que corresponde ao que estamos vibrando. Se eu estou vibrando na falta, o que o campo vai me trazer? Mais falta. Às vezes me traz uma aparente solução, que é um trabalho novo, ou um relacionamento novo, ou qualquer coisa diferente. É uma aparente solução. Só que com o tempo, tudo que não é verdadeiro vai à ruína, né? Então, a gente acaba, de novo, achando, discutindo com um colega de trabalho, achando que não é um trabalho tão bom assim como eu pensava que era, já não estou mais tão satisfeita com o que eu estou ganhando, e assim vai com todas as coisas que a gente vai criando em cima de um alicerce fraco, que é essa falta. Então, o campo só vai nos dar aquilo que a gente vibra. Se eu vibro falta, eu recebo falta. Isso precisa ficar bem claro, não é aquilo que eu estou pedindo com a minha mente, é aquilo que eu estou de verdade sentindo. Se eu ainda sinto que eu preciso das coisas, eu até posso conseguir, eu até posso cocriar aquilo, mas vai acabar em fracasso de novo. Não tem como ter continuidade disso, tá? Temos que soltar o controle, ou seja, se render. Eu adoro essa palavra, a rendição.
Isso é uma das coisas que a gente tem que ter bem claro, assim, a rendição. Eu não tenho que forçar nada na minha vida. Por quê? Por causa disso que eu falei no início. O universo trabalha com sincronicidade, não é com pressão. Aquilo que chega para nós, chega no momento exato que tem que chegar. Nem antes, nem depois. E não tem a ver com eu merecer ou não. Todos nós merecemos, todos nós somos filhos do mesmo Deus, da mesma unidade, todos nós somos unidade em essência, unidos pela essência. Acontece que cada um está num momento da vida, e tem uns que estão mais preparados para ir recebendo as coisas do que outros. É um colégio, é uma escola. Cada um tem o tempo para aprender. Se eu estou no primeiro ano, eu não posso querer receber aquilo que a pessoa que está na quinta série vai receber. A vida é exatamente a escola. É exatamente como uma escola de colégio mesmo. Podem comparar, que é uma comparação bem boa. Enquanto eu não cumpro com alguns aprendizados, eu não estou recebendo. Eu não estou recebendo não é porque eu não mereço, porque eu sou uma coitada, porque eu não sei fazer a meditação direito, porque eu não sei vibrar. Se eu não sei, é porque eu ainda não fiz, não tive o aprendizado. Se eu não estou conseguindo, é porque a vibração ainda não chegou lá no momento. Então, nada que vocês fiquem esperando que não chegou ainda, está atrasado. O tempo só existe, o linear aqui, só existe para a gente aqui, né? O tempo de verdade não existe. O que existe é o todo, é o quantum, né? Não somos nós que criamos o caminho sozinhos. Por que, que a gente tem a rendição? Porque não somos nós que criamos sozinhos. A gente tem que fazer o quê? Os aprendizados do dia a dia. Somente isso. E a gente tem essa oportunidade todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos. A Rita estava contando agora que vai fazer a operação de catarata. Gente, quer coisa melhor do que o momento em que a gente está precisando fazer um procedimento e que a gente tem um tempo para nós? Quer coisa melhor do que a gente poder trabalhar com todo esse contexto? Trabalhar com as enfermeiras, com os médicos, com os atendentes, com a moça que serve o cafezinho, com a moça que limpa a clínica. Isto é ouro. Abrir o coração, oferecer gentileza para as pessoas, tolerância. Aí atrasou, beleza. Eu estou aqui para isso, para trabalhar essa paciência em mim. Aí veio uma criança, tropeçou no meu pé, me deu um cutucão no pé, no dedo, me doeu. Respira. Trabalha isso em ti. É para isso as coisas que acontecem no nosso dia. E é só para isso. O corpo só serve para isso. Para trabalhar desde aquela moça que limpa ali o chão para a gente pisar, até a moça que serve o café. Não importa o estado de espírito que estão essas pessoas. Não é problema nenhum nosso. O nosso trabalho é ser sempre gentil, sempre tolerante, sempre paciencioso. E não somos nós que criamos o caminho sozinhos. É quando soltamos e confiamos é que a mágica acontece. Não adianta a gente ficar assim, vai lá fazer a operação, chega na clínica, cumprimenta as pessoas que estão lá, dá um bom dia, uma boa tarde. Ah, mas aquele lá não me cumprimentou. Não é problema nosso. Ninguém vai ditar como eu vou ser educada ou vou deixar de ser educada. Tem a ver comigo.
Aí eu dei bom dia para todo mundo, aí chegou lá pelas tantas, a enfermeira não foi muito legal comigo. Não importa. O trabalho nosso está sendo feito. Tem que confiar. O divino não tem tempo para trazer as coisas. Não é quando a gente quer. Não é pensar assim, agora eu vou cumprimentar todo mundo, vou dar bom dia para todo mundo, vou ser gentil com todo mundo, e daqui a um pouco tem uma pessoa que não é tão legal comigo assim. Aí eu penso, olha só, não está adiantando. Está adiantando. A gente está sendo preparado. É um preparo, é um calibre. Nós estamos sendo calibrados. E está tudo certo do jeito que está. Sempre é melhor do que a gente imagina o resultado. Podem ter certeza disso. Porque a gente não tem ideia do que seja a verdade. Não tem ideia do que é ser Deus de verdade. Que é o que a gente é. Não tem ideia de tudo que a gente merece que já está aqui. Só que a gente ainda não tem acesso porque a gente não acredita 100% e a gente não confia 100%. A gente não recebe de acordo com a nossa pressa, e sim de acordo com a nossa preparação. É isso que eu estou falando agora. Acima de tudo, sejam pessoas gentis, sejam pessoas queridas, sejam pessoas tolerantes, que compartilham, que dividem. Porque é isso que vai nos trazer mais. Não importa quando. Porque às vezes a gente olha para os lados e vê gente só fazendo coisa bonita, né? Pisando na bola aqui, pisando na bola ali, e a gente olha e nada, parece que nada acontece com essas pessoas e a gente fica um pouco indignada com isso. Estou fazendo tudo certinho e as coisas parecem que não acontecem. Então, causa na gente uma comparação. Esqueçam isso. Esqueçam. Isso aí são cenários que se apresentam para nós justamente para a gente se sentir mal, para a gente se comparar, para a gente julgar, para a gente se achar errado, para a gente se achar não merecedor. Você não manifesta quando se preocupa, manifesta quando se rende. Mais uma vez, a rendição. É quando eu solto. Não quando força, mas quando se alinha. É nesse espaço de confiança que a vida se reorganiza. A mente condicionada acredita que as coisas estão demorando, porque ela só conhece aquilo que ela quer do jeito que ela quer, controlando. Então, acredita que as coisas estão demorando. Mas o campo quântico não responde ao desespero, ele responde à coerência entre mente e coração. É quando a mente está determinada a confiar, a entender tudo isso que eu estou trazendo nessa aula de hoje, e o coração descansa, se rende, se entrega, acredita. É quando a mente entra em coerência com o coração. A espera, olha que lindo isso aqui. A espera vira presença. A espera, a nossa espera com tranquilidade vira presença. O futuro vira frequência, é o resultado da nossa presença. E a vida começa a te encontrar. Achei lindas essas 3 frases aqui. A espera vira presença, o futuro vira frequência e a vida começa a te encontrar.
Outra frase que eu trouxe também bacana, do Joey. Confiar é o ato mais quântico que existe. Para mim, essa frase matou a pau. Sabem quando a gente planta uma sementinha? A gente não precisa ir ali todo dia abrir aquela terrinha para ver se já saiu um pedacinho de raiz. A gente tem certeza que ela vai crescer ali. Mas a gente tem que soltar. E se por algum motivo ela não cresceu, não tem problema, a gente vai plantar outra. E outra. E outra. Porque às vezes a gente tem resultados que podem não ser tão positivos, e depende do aprendizado de cada um, mas a gente não pode levar esses aprendizados de uma maneira fechada, como se só fosse assim. Fica para lá, não dá bola para aquilo e vai adiante. É simples assim. A vida é sobre isso. Sobre algumas coisas que dão certo, algumas coisas que não dão tão certo. E às vezes as que não dão tão certo, às vezes ensinam mais a gente do que aquelas que dão certo. Então tá tudo certo, né? No final das contas. Confiar é o ato mais quântico que existe. Eu achei sensacional essa frase. Se ainda não chegou, não é porque está atrasado, é porque está sendo calibrado em nós. Não pensem que não chegou porque vocês são umas injustiçadas, porque não merecem, porque são vítimas. É porque simplesmente vocês não estão preparadas para aquilo ainda. Porque quando estiver, a vida alcança a gente. E vai ser melhor do que a gente imagina. O tempo divino não atrasa, ele sincroniza. Então, eu fiz esse resumão de algumas coisas que eu achei importantes para a gente ter bastante consciência, assim, desses personagens que às vezes nos visitam, tipo a vítima, o algoz, o herói. A dinâmica do herói, da vítima e do algoz é a seguinte: primeiro, a gente quer bancar o herói, quer fazer tudo por todos, para todo mundo o tempo inteiro. Pode deixar que eu faço, não preciso de ajuda, vamos que vamos indo, e vamos indo, e vamos indo, e vamos indo. Até que chega um momento em que a gente começa a ficar cansado, estressado, e aí começa a olhar para o outro e dizer assim, meu Deus, ninguém me ajuda. Eu estou com dor aqui, dor ali. Eu sou uma vítima. As pessoas estão vendo o que eu estou fazendo e não estendem a mão. Não querem saber como é que eu estou. Eu adoeci, ninguém me ligou para saber como é que eu estou. E o algoz vem depois da vítima, né? Depois que a vítima se recupera da tal de doença, da dor e tal coisa, o algoz vem com tudo e diz assim, nunca mais eu faço isso para os outros. Podem me pedir de joelho, que não tem mais colher de chá. Então, a gente precisa prestar atenção nesses três personagens que visitam a gente, às vezes, no mesmo dia. Num momentinho, a gente é o herói, daqui a pouco já se torna vítima, daqui a pouco já se torna o algoz. Então, observar esses três personagens que nos visitam os dias inteiros e fazer esse trabalho de cada coisa que eu tenho que fazer
eu vou prestando atenção como é que eu tô, em quem é que eu tô jogando a culpa, quem é que eu tô achando que eu vou perdoar ou deixar de perdoar. Todos esses detalhes que a gente vai aprendendo por aí são bem importantes da gente entender. Alguma dúvida, meninas? Dúvida de forma geral, assim, do livro Você, o Placebo. Ali, para quem tem o livro, tem depoimentos. Vão lendo ele com calma. Para quem não sabe, quem é membro aqui do canal do YouTube, tem nos membros, tem as aulas que a gente fez aqui também. Podem retomar, anotar. Que mais? Mais alguma dúvida sobre hoje, assim, de se render, de soltar, de confiar, palavras chaves, assim, para a gente entender o que precisa fazer para manifestar. E não levar para o pessoal a coisa de que, para mim não chegou ainda. Se não chegou, tem aprendizado pelo caminho. É simples. Se revoltar é que não é o caminho, porque aí vai empurrar. Se preocupar não é o caminho, porque vai se fechar. E vai voltar aquelas mesmas ideias de antes. Eu sabia que comigo tudo é mais difícil. Aquelas crenças, né? Pode falar, Ritinha. Carla, parece assim um pouquinho clichê, mas eu vou perguntar assim mesmo. Sem A gente problema. sabe que a gente tem que confiar, tem que soltar, como você falou, né? Tem que se render. Mas às vezes é um pouquinho difícil compreender. Tá, eu pedi, eu mentalizei lá no campo que é isso. Mas como esquecer? Deixar. É complicado isso, não? Eu sei que não tem receita, mas tem uma dica assim, para a gente soltar? A dica é viver o hoje, Rita. A dica é viver o hoje. Assim, ó, quando a gente começa, está muito no início desse trabalho, a mente vai querer ficar nos enganando o tempo inteiro. Vai querer nos dizer assim, viu, eu disse que não era tão simples assim. Eu sabia que não era assim, de barbada, vir as coisas. A mente vai ficar querendo te enganar. E aí, ao mesmo tempo que vem, a gente precisa se lembrar. A maior dificuldade é se lembrar, Rita. Uhum. É lembrar de dizer assim, ó, isso não me pertence. Essa preocupação não é minha, não me pertence, eu vou viver o agora. Como é que eu vivo agora? Eu vou respirar. O pensamento vem de novo. Eu vou respirar de novo. Não, eu não estou te dando, não estou nem te ouvindo. Fica quieto aí, não é comigo o assunto. Eu estou tranquila, estou bem. E é isso. A gente precisa ensinar o corpo, porque o corpo aprendeu tudo o contrário. Uhum. Aprendeu a dificuldade, o sofrimento, carregar a cruz, ajudar todo mundo. Foi isso que o corpo aprendeu a fazer. Quanto herói se desenvolveu por causa disso, né? Heróis que eu digo nós querendo ajudar os pais, querendo ditar a vida dos pais, querendo ditar a vida dos filhos, querendo ditar a vida dos nossos relacionamentos, querendo mandar em pai e mãe achando que a gente sabe mais. Então, a gente é fruto, né, de uma criação dessa forma. Então, nós nos tornamos heróis sacrificados. Então, a gente ensinou o nosso corpo que o sacrifício é normal. Que trabalhar muito e ganhar pouco é normal. Foi isso que o nosso corpo aprendeu.
e agora a gente tem que desensinar, né? A gente tem que virar do avesso a nossa mente. Por isso a gente precisa ensinar o corpo. E o cérebro, que faz parte do corpo, é um mecanismo que a gente, aos pouquinhos, vai ensinando o outro caminho. Foi como eu falei para vocês, o caminho que nós estamos trilhando há muito tempo já está super desgastado e é muito fácil de ir. Eu não preciso nem andar de dia, nem com lanterna, eu já sei por onde ir. O caminho novo, eu tenho que quebrar galho da frente, eu tenho que ficar pisando em coisa, em grama alta, eu tenho que tirar pedra, tenho que remover pedra da frente. E se eu ficar sem andar naquele caminho 2 dias, já voltou tudo outra vez. Vou ter que começar a tirar galho de novo. Então, qual é a dica que eu tenho? Primeiro, procurar trabalhar a presença o mais tempo possível. Ou seja, cada vez que vem uma coisa que começa a dar em vocês sabe, um peso assim de... Sabe carregar cruz? Pensa assim, não, para aí, isso aqui vem do ego, não tem nada que ver com a verdade, sai fora, respira, traz a consciência de volta. Daqui a pouco outra coisinha se apresenta minutos depois. Sabe quando a gente vai trancando, travando tudo, quando vê tá com tudo duro? É a mente da gente trazendo toda aquela mentira. Só que leva um tempo para o nosso cérebro formar novos caminhos neurais. Alguma de vocês toca algum instrumento musical? Ninguém toca nada? Ninguém pinta? Ninguém borda? Aff, Maria! Hoje em Toco, dia a gente não faz mais essas coisas. Quem? toco um pouquinho só. Toca? Qual? Violão. Tá. Olha só. Alguém dirige? Tá. Então Sim. podemos dar um bom exemplo. Ó, a primeira vez que vocês pegaram o carro, como é que foi? Ah, eu tenho que botar a primeira, aí o pé da embreagem é tal, freio, e aí o carro vai daquele jeito, e eu estou pensando em tudo aqui, nem pensar em olhar para os lados, eu preciso olhar para o retrovisor, eu tenho que estar focada na frente, eu estou preocupada, sim, se vai dar, se não vai, aí chega no lugar a primeira vez, assim, parece que tomou uma surra, né? Dói tudo. No outro dia está até dolorida, de tão nervosa que ficou no dia de dirigir, né? No dia seguinte, vai indo, no outro dia, o dolorido vai aliviando, aquilo vai suavizando, vai se tornando parte de nós. Quando a gente vê, a gente está indo, nem lembra que chegou no lugar, não lembra nem o caminho que fez. É exatamente assim que a gente forma novos caminhos neurais. Quando a gente vai tocar um instrumento, eu me lembro que uma vez eu tocava piano, piano não, violão na adolescência, mas só aquelas coisas de casa, né? Nunca fiz aula nem nada, é só aquelas bobagens. E aí, uma vez peguei um piano do meu filho e comecei também a me arriscar. E eu fazia exercício com a mão direita, fazia exercício com a mão esquerda, depois eu fazia com a mão direita, fazia com a mão esquerda, e eu via gente tocando com as duas mãos, eu dizia, meu Deus, essa pessoa é um ET para mim. Não existe como eu chegar nesse ponto. Eu mal consigo com a mão direita sozinha. A mão esquerda já é mais difícil, porque eu não sou canhota. Imaginem as duas junto e ainda cantando, por exemplo. É impossível. É literalmente impossível. Mas aí eu estava fazendo aquilo ali como hobby, como uma meditação. Eu sempre gostei de pegar coisas assim para ir me relaxando, né? Comecei. Quando eu me dei conta, 1 mês depois, eu estava ali me ensaiando com as duas mãos, meio no automático. E eu pensei, nossa, mas como que pode isso?
Então, tudo para nós funciona assim, o nosso cérebro, ele vai se reconstruindo, ele vai se refazendo, e alguns caminhos que a gente para de usar vão morrendo. É física isso, é físico, física, não é nada energético, Rita, é físico. Então, assim, ó, quanto mais a gente treina, por isso que eu te disse assim, tá conseguindo fazer algumas meditações conscientes, acordada, sentadinha, ótimo. Tá conseguindo fazer algumas antes de dormir, ótimo, tudo tá ótimo. Quanto mais fizer, melhor. Quando a gente pensa que a gente já está fazendo o suficiente, não está ainda. Tem que fazer mais, mais, mais. É no banho, é tomando um café em silêncio, é no silêncio do silêncio, é sozinha, é ali na minha paz, e assim eu vou e vou treinando cada vez mais. Eu hoje estou num ponto que o meu óculos, aquele que eu uso para fazer a meditação, ele está sempre comigo, porque eu me sento em algum lugar, eu não mexo em celular, eu não fico vendo televisão, eu sento e já logo coloco ali e já fico ali. E às vezes sem o óculos, simplesmente em silêncio. E aqueles caminhos neurais que a gente tinha antes, lá no passado, que diziam assim, a gente não merece as coisas, a vida é difícil, tem que lutar para conseguir, é muito sacrificante, as coisas são, se não for com sacrifício, não vem. Isso aí a gente tem que ir deixando morrer. Esses neurônios a gente tem que ir deixando morrer. Então, procurem ir fazendo coisas diferentes para criar neurônios novos. Porque eu garanto que vocês tomam um banho sem prestar atenção no que estão fazendo, quando já viram, já escovaram os dentes, nem sabem se escovaram ou não, nem sabem se tem um remedinho que tomaram ou não tomaram. É tudo no automático, e isso é péssimo. Eu tenho que fazer coisas novas, para que esses neurônios que a gente criou lá atrás morram, desapareçam. Porque esses neurônios foram criados a partir de falta, de dor, de sacrifício, de crenças ignorantes lá de trás. Pode falar, querido. Você falou que deu alguns exemplos e disse que, por exemplo, você começou a fazer umas caminhadas. Aí você começou a se sentir muito bem e tal, então logo veio aquela dorzinha no pé e tal. Aí eu me lembro que você falava alguma coisa como que isso não me pertence, alguma coisa assim. Eu queria que você, se você pudesse, por gentileza, repetir como é que você falava aquilo. Então, Aquela explicação que você disse assim que eu não sou o corpo, lembra? Tá. Por isso ele não pode me afetar, uma coisa assim. Tá. É que esse estudo que a gente faz é do livro Um Curso em Milagres. Então, o que a gente aprende? Que nós não somos um corpo, né? Não só esse livro, como em várias outras caminhadas se tem isso aí. Nós não somos esse corpo aqui, né? Esse corpo, ele é um instrumento de aprendizado para a gente fazer isso que a gente está fazendo. A gente está aprendendo a confiar, a gente está aprendendo a acreditar, a gente está aprendendo a silenciar, a gente está aprendendo a abrir, né? A construir novos caminhos. Tudo isso o corpo está servindo. Então, a gente faz o que pode pelo corpo dentro do normal, a gente faz o que pode para que ele continue funcionando. Eu não estou aqui para caminhar e fazer ginástica para virar fitness com 60 anos. Eu estou um pouco me lixando para fitness. Eu quero funcionar. Eu quero poder caminhar, me abaixar para pegar meu neto, me levantar, me mexer na cama, fazer meu xixi, meu número 2, sozinha, em paz, tomar meu banho. É para isso que eu faço as minhas caminhadas. Mas eu não sou esse corpo. Eu estou usando esse corpo como instrumento para eu adquirir alegria nessa vida, adquirir paz nessa vida, liberdade, que é o meu direito.
Quando eu resolvo fazer uma caminhada, por exemplo, faz uma semana que está chovendo, eu estou mais recolhida, estou cuidando mais da casa, e aí na semana seguinte começa a abrir sol, eu penso, agora eu vou caminhar de segunda a sexta, vou fazer uma agendinha, vou colocar a preguiça de lado, que às vezes vem preguiça também, e vou me determinar a fazer umas caminhadas para que o meu corpo traga saúde para ele mesmo, que as minhas pernas funcionem, a minha circulação fique boa. Ok. Isso é uma coisa positiva. Eu não estou fazendo uma caminhada para virar corredora de triatlo, entendeu? Estou fazendo uma caminhada para o meu corpo funcionar legal. Isso é alinhado com a verdade. Ok. Estou ali caminhando, olhando para o céu, respirando, procurando estar presente naquilo que eu estou fazendo, sentindo a sola do pé no chão, faço umas respiradas, converso com o marido, troco uma ideia, olho um pouco para o mar e tal, volto para casa plena. Nossa, fiz algo de positivo, me senti bem, estou alegre, estou leve, né? Tô me sentindo com a missão cumprida. Aí começa a dar aquela dorzinha no pé. Aí começo a mancar. Aí aquilo ali vai me incomodando, daí eu penso assim, nossa, não vou conseguir caminhar amanhã. Acabou como é que se diz? A minha alegria de caminhar de segunda a sexta, não vou conseguir. Mas aí logo eu me lembro, que eu estou trabalhando muito a presença, né? Então eu me lembro assim, não, parei um pouquinho, eu não sou esse corpo. O ego está aqui de pé no meu ombro, me cutucando e dizendo assim, olha, tu tem certeza que tu não é esse corpo? Como é que tá doendo tanto esse pé que tá fazendo parte desse corpo? Vai lá e toma um remédio. Aí eu acredito no ego. Eu acredito que eu sou esse corpo, porque eu tô sentindo na carne a dor. Aí eu vou lá e tomo um remédio e aquela dor não passa, não passa. Aí eu resolvo e procurar um médico para ver o que eu posso fazer, se eu torci o tornozelo, se, sei lá, rompi um ligamento, o que aconteceu no meu pé. Quando eu vejo, passam várias semanas, e eu estou ali tratando um pé de um corpo que eu não sou. Então o ego usa isso, a nossa personalidade se convence disso, para nos distrair por um tempo de encontrar de novo a verdade. A verdade, o que é? Eu me sentir feliz, me sentir livre, me sentir alegre. O ego nos tira do jogo e nos distrai. Às vezes passa uma semana, às vezes passa duas, às vezes passa três, passa quatro. Quando eu vejo, eu estou há um mês tratando o pé, aí começou a doer o quadril, porque eu estou caminhando torta, já faz um mês, começa a me doer o quadril, aí do quadril começa a dar fincão no meu ciático. Quando eu vejo, eu estou esquartejada em cima de uma cama, e não vou adiante. Estou acreditando no sacrifício, estou acreditando que eu tenho que carregar a cruz, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, é uma droga, quando a gente resolve caminhar não dá certo. Então, o que eu faço hoje, Rita? Hoje, eu saio para caminhar, me dá uma dorzinha qualquer no joelho, eu digo assim, não, isso não me pertence, eu não sou esse corpo, eu sou a saúde, eu vou continuar caminhando, não vou agredir o meu joelho de pegar, quer ver uma coisa? Agora eu vou correr para ver se o joelho... Não, não é a ideia. Não é a ideia. Eu sigo ali caminhando, se precisar eu ando um pouquinho mais devagarinho e procuro tirar a minha mente do problema. Eu tiro o meu foco do meu pé e boto o foco em outro lugar. Olha só, mas que sol que tá lindo batendo no mar, olha os brilhinhos que tem ali no sol. Quando eu vejo, a dor sumiu. Porque o problema é que a gente tem uma dorzinha qualquer em algum lugar e a gente foca ali. E aí começa, ai meu Deus, tô com uma dor aqui que não tem jeito. Olha só, olha o que a gente já fala, né? Não tem jeito, isso aqui só com remédio. Ou eu vou ter que ir naquele médico que eu fui uma vez, eu vou ter que fazer reiki. Aí quando eu tô ali focada naquela coisa que tá me doendo e focada, botando toda a minha energia ali,
eu estou acreditando que eu sou esse corpo, que eu tenho que curar esse corpo. Eu preciso fazer alguma coisa por este corpo. Então, eu estou dando significado para o corpo. Eu estou dizendo, eu sou esse corpo existe, está doendo, isso é de verdade. Entende? Quanto mais eu penso assim, só com reiki para passar essa dor, só com esse remédio aqui para passar essa dor, só com aquele chá que eu fiz uma vez, só enfaixando para essa dor. Eu preciso ir no médico, eu estou dizendo que eu sou esse corpo, entendeu? Agora, se eu começar a tirar a mente dali, ó, nossa, eu vou tomar um copo d'água, isso aqui não me pertence, sabe? Eu sou plena, eu sou feliz, eu sou alegre, eu tenho saúde, eu vou soltar isso, porque isso aqui a minha mente está trazendo, mas isso aqui não é real, nada disso aqui é real. Vai inventando a tua narrativa, né? Desde que não seja uma narrativa dizendo assim, nossa, não tem jeito, isso aqui, e quando começa a doer, eu já sei como é que funciona. 15 dias para curar. Então, eu estou fechando ali, eu estou aqui com o corpo. Coloquei o foco, coloquei a energia. Aonde eu coloco o foco, eu coloco toda a minha atenção e a minha energia. E aí, quando a gente faz isso, o que acontece? Aumenta, aumenta. Quanto mais aumenta, mais medo vai nos dando, mais a gente vai acreditando que nós somos esse corpo, mais a doença vai tomando conta. É esse o ensinamento daquela live da lição 136. A doença é uma defesa contra a verdade. Ela não quer que a gente saiba da verdade, ela não quer que a gente entre em contato com esse estudo tão aprofundado de que nós não somos um corpo. Então, ela vem para nos mostrar, olha aqui, ó, tem certeza que não é um corpo? Como é que o pezinho está doendo tanto? Agora, é aquilo que eu estava falando antes da gente começar aqui, quando eu tomo remédio para dor de cabeça às vezes. Eu presto atenção, como é que está o meu estado de espírito, meu estado de ser naquele dia. Eu estou tranquila? Eu estou com tempo para sentar e fazer uma meditação, e soltar, e tomar uma água, e fazer uma respiração? Então eu faço isso. E a grande maioria das vezes é que some tudo. Agora, às vezes eu não estou. Às vezes eu estou com um compromisso, às vezes eu tenho uma hora marcada, às vezes eu tenho que ir lá no sul ver os meus pais, eu tenho que viajar, sabe? Tem coisas para fazer. Então, antes de eu entrar num estresse maior, eu vou ali, tomo um remédio, pronto. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente vai tomar as providências que precisa, sem problema, para o medo não aumentar. Depois que toma a providência, junto com isso, já vai fazendo esse exercício. Eu não sou o corpo, então isso aqui ele vai ter que se curar em algum momento. Ele vai ter que soltar essa dor, porque eu sou mais insistente que ele. A verdade em mim é mais forte do que o ego. Então eu vou mais nesse lugar de verdade do que ficar dando ouvido para as coisas que o ego está me dizendo. Mas isso já é um estudo mais profundo, né? É um pouco além, assim. Tem muita coisa que a gente estuda para chegar nessas conclusões, né? Deixa eu falar um pouquinho para você. Respondeu, Rita? Respondeu? Deixa eu falar um pouquinho para vocês a respeito de meditação, já que esse livro, basicamente, ele ensina isso, né? A meditação é uma coisa muito desafiadora. Então, assim, qual é a base?
A gente não pode achar que precisa acender incenso, precisa ter luz azul, sei lá, rosa, pedrinhas espalhadas ali em volta da gente, som de não sei o quê. Nada disso vai influenciar se a minha meditação vai ser eficaz ou não. O principal é o silêncio. Então, um lugar silencioso, isso é fundamental. O mais silencioso possível. Beleza, mas eu não consigo um lugar silencioso. Põe algodão dentro do ouvido, põe fone, põe coisa por cima, tapa bem, procura ficar num lugar silencioso. Porque aí o que acontece? Mais uma coisa. O ego vem atrapalhar a nossa meditação. Eu resolvo meditar, tem um cara aqui que fica com a furadeira ligada. Daqui a pouco eu penso assim, bom, tá, hoje eu vou deixar, então o cara me venceu, né? Resolvo meditar, tem um cachorrinho aqui que late o dia inteiro, a noite inteira. Aí resolvo meditar, começo a me preocupar com o horário que está já em cima do laço, eu tenho medo de me atrasar. E assim vai, né? Então a gente precisa insistir, porque o ego quer nos tirar do jogo o tempo inteiro. Ele quer nos tirar da verdade o tempo inteiro e nos trazer de volta para a ilusão. Então, a gente tem que fazer força. Enquanto a gente ainda está aqui nessa situação que a gente está, a gente precisa fazer muita força. Porque sempre foi feito muita força contrária. Então, agora, para reverter esse quadro, tem que fazer muita força, né? Então, o silêncio é uma coisa muito boa e a escuridão é uma coisa muito boa. Por quê? Porque a nossa mente está muito distraída. Então, eu poderia estar com o cachorrinho latindo e eu nem ouvir. Mas a minha mente, ela está... Qualquer barulhinho cai, uma pena no chão, eu estou ouvindo. Estou super distraída. Então, eu preciso, nesses primeiros tempos, cuidar muito do silêncio para poder fazer uma boa meditação. O escuro, botar óculos, procurar fazer o máximo para que nenhuma luz entre, mesmo no escuro, tem uma luzinha ou outra de uma porta, de um aparelho que fica ali incomodando. Então, o silêncio e a escuridão são duas coisas fundamentais. Quando vocês sentam para meditar, vocês não precisam se preocupar em fazer um exercício assim, nossa, agora eu vou fazer a minha expansão da minha consciência, eu vou começar a imaginar que a minha consciência está crescendo e não sei o quê. Isso é muito abstrato. Simplesmente, vocês têm que prestar atenção o quanto a nossa mente é indisciplinada, o quanto ela é doida varrida, o quanto ela tagarela. Eu tenho uma mente que ela canta muito. Então, eu estou sempre cantando, ou eu estou assobiando, porque é uma mente muito barulhenta minha. Muito. Não pensem que eu tenho facilidade, assim, nossa, sou que nem o Buda, me sento lá na praça e consigo meditar. Não. É abaixo de treino, de persistência. Aí eu fico só prestando atenção, assim, nossa, mas que coisa, como a mente está tagarela. Aí eu começo a cantar, e daqui a pouco, não, mas essa música aqui não dá mais, eu vou ter que trocar, porque eu já enjoei. E aí vou e fico conversando com a minha mente, fico conversando e fico prestando atenção. Só que eu não me prendo nos pensamentos. Não se prendam numa coisa só. Tipo assim, veio um pensamento de uma coisa que eu preciso resolver amanhã, mas como é que eu vou resolver essa coisa? Nossa, mas será que eu vou ter tempo de resolver isso? E aí se embrulhou no pensamento. Aí dali não vai sair mais, pode desistir. Os pensamentos vêm e a gente tem que fazer igual como a gente faz na corrida. Ó, isso não me pertence, ok, passa adiante, como se a gente estivesse lendo um livro. Cada pensamento é uma folha. E eu vou ali e deixo passar. E não me apego. Não, isso aqui, amanhã veja. Já é amanhã? Não, então é hoje. Então hoje eu vou meditar. E assim vai fazendo um trabalho de não se apegar em nada desses pensamentos. E, ao mesmo tempo que vocês vão deixando os pensamentos passarem, vocês vão prestando atenção na respiração.
Podem até contar. 1, 2, 3, 4. Inspira. Conta 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Expira. Daqui a pouco vem de novo o pensamento. Não, mas é que aí, quando eu vi, não estou contando mais. Não, para aí um pouquinho. Vaza pensamento. De novo, vamos começar a contar. E vai. E vai. Então, vocês vão ter que fazer muitas vezes isso. É de encher os pacová. Vocês vão ter que fazer muitas vezes. Vem o pensamento de novo, vocês se perdem quando vem, vocês estão lá na China, volta para cá, volta para a respiração. Vão prestando atenção na respiração, assim, porque a respiração está ligada diretamente com a nossa emoção. Então, será que ela está curtinha? Ou será que ela está longa? Vocês estão conseguindo levar até o diafragma? Vocês estão conseguindo relaxar os ombros, mexe o pescoço, não tem problema se mexer, a meditação não precisa assim, ó, começou a meditar estática. Não. Tiver que fazer um alongamentozinho, puxa os braços, puxa o pescoço, solta. Se tiver que interromper, nossa, eu tô hoje muito tagarela, minha mente está insuportável. Solta um pouco, levanta, dá uns pulinhos, solta, respira, senta de novo. É assim, gente. A gente parece, ó, que pirou quem olha de fora. Mas se a gente não faz esse processo, a gente não vai, não tem continuidade. Porque a mente nos ganha, ó, anos-luz. Então, o principal é isso, silêncio, escuro, para não se perder, não se distrair em imagens e sons. Prestar atenção só na respiração. Botar bem o peito para frente, assim como se vocês estivessem trabalhando, sabe, o amor. Bota o ombro um pouquinho para trás, o peito para frente, fica respirando como se o nariz estivesse aqui, ó, assim, sabe? Sentindo aquilo entrando e saindo aqui. E aí vem pensamento, vocês mandam caminhar, vem pensamento, vocês mandam caminhar, e aí, sei lá, um mês depois está vindo menos pensamento. Vocês se dão conta assim, nossa, hoje está vindo menos, a minha mente parece que está um pouco mais quieta. E assim vai. Vai chegar um momento que vocês estão ali e daqui a pouco vocês vão pensar assim, nossa, onde estão eles? Cadê os pensamentos? E a gente fica tentando pensar e não consegue. Bom, para aí, será que ficou vazio? O que aconteceu comigo? Só que nesse momento eu também estou pensando. Mas já é um passo adiante. Gigantesco. Mas eu ainda estou assim, ai meu Deus, eu vou esperar. Será que vem pensamento? Estou cuidando aqui, ó. Não sei, não. Estou desconfiada que isso aqui está muito vazio. Será que eu estou esquecendo de alguma coisa? E aí começa o ego a enganar para o outro lado, né? Até que vai ter um momento que vocês vão sentar e simplesmente vai dar o start. Nesse momento, vocês vão ter os benefícios da meditação, porque durante o dia, vocês vão ficar muito felizes de terem conseguido meditar. Vai dar aquele êxtase, nossa, eu consegui, eu nem acredito que eu levei 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, eu consegui chegar no ponto zero ali, no quantum quântico. Então, esse treino, isso é um treino, uma mente sem treino pode esquecer, vai adoecer, vai morrer nessa encarnação, não vai sobreviver, e não vai acordar, e não vai despertar, porque tem que ter treino na mente. Essa mente que está treinando dentro da meditação, ela durante o dia, ela vai funcionar assim também. Como vocês dirigindo hoje. Vai vir um pensamento, vocês dizem, ih, sai para lá, isso aqui não tá nem me pertence isso mais.
vai vir outra coisa e vocês, não, mas isso aí eu vou resolver semana que vem. Eu não vou pensar nisso hoje. Isso vai se automatizando. A gente não automatizou as ignorâncias todas? A gente vai automatizar também a verdade. Só preciso ter persistência. As coisas vão se tornando automáticas. Alguém passa na nossa frente, dá um fechão no carro, eu já não vou mais atacar, já não vou nem esquentar a cabeça, eu vou só, nossa, para que tanta pressa? E já respira e segue a vida. As coisas vão ficando cada vez mais rápidas. Mas para isso, eu preciso treinar em meditação. Eu preciso ter esse treino quando eu estou com a mente quase que em estado de teta. Eu preciso estar muito relaxada para eu conseguir fazer esse treino com ela. Senão, de dia, não vou conseguir mesmo fazer coisa nenhuma, não vai mudar nada. Entenderam? Então, esse é o caminho de aprender a meditar. Não tem segredo. Silêncio, escuro, deixar os pensamentos virem e irem, prestando atenção sempre na respiração. A partir do momento que eu estou dando uma ênfase, focando no pensamento, eu volto, não, vou respirar de novo. E aí eu volto, parei um pouquinho, deixa eu respirar de novo. E volto, e volto, e volto, e volto, e volto. Cada dia vai melhorando e ficando mais fácil. Até que vai chegar um momento que a gente chega num lugar na meditação onde a gente tem uma consciência plena. Eu me lembro que uma vez, numa das vezes que eu estava treinando a meditação, eu fui fazer à noite. E eu achava sempre assim, não, a meditação ela vai relaxando a gente. E aí a gente deita e dorme, numa boa. Só que não é bem assim. Porque a gente entra num estado de consciência alterado. E eu fui fazer isso à noite, muito tarde, quase na hora de dormir. E aí eu comecei assim, eu estava num vazio, numa escuridão, num buraco negro, sei lá onde é que eu estava, e completamente consciente. Aí eu pensava, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir dormir hoje. Porque de tanto êxtase que dá aquela empolgação, assim, nossa, eu consegui, agora eu não quero sair daqui mais. Só que eu sabia que eu tinha hora no outro dia, e eu tinha que dormir. E eu estava que parecia assim, que eu poderia levantar da cama e começar o dia novo sem precisar dormir. A impressão que eu tive. De tão alerta, dá uma coisa muito consciente. Vocês vão saber quando vocês chegarem nesse lugar. Porque a gente presencia tudo, não é uma coisa assim, eu fico ali num estado, num torpor. Não, não é um torpor. É um lugar muito maravilhoso. Fala, querida. Achei interessante essa fala sua. Só consegui fazer isso à noite uma vez. Eu fiquei tão alerta que eu tomei resto para dormir depois. Viu? Eu fiquei horas acordada. Mas o resto do tempo não. Se eu faço de noite, eu durmo. Mas desse dia eu fiquei horas. Foi uma coisa impressionante mesmo. A gente parece que não volta. Uhum. E aí eu pensava assim, eu não vou mais fazer isso à noite, porque como é que eu vou fazer para dormir depois? É um estado de ansiedade, de euforia, de tipo assim, eu treinei tanto que eu consegui, agora eu cheguei no ponto que eu queria, mas e agora? Como é que eu vou dormir? É muito gostoso. E dá um vício, viu? Dá um vício. A gente começa a ficar viciado em meditar. Eu dou tudo para não mexer no meu celular, só quando eu tenho algum trabalho para fazer, senão eu não mexo nele, fico só ali, no meu silêncio. Não tem coisa melhor. Mais alguma pergunta? Ou vamos fazer uma meditação para a gente se despedir?
Não sei se uma meditação completa, mas procurar, assim, trazer um pouco de paz para a mente de vocês. Se quiserem tomar uma água, fala, Dainha. É uma dúvida, eu não li o livro todo, né? Mas tá falando em meditação aqui no placebo, qual é a hora assim que eu passo ela direcionada, por exemplo, assim, para dor, para uma doença que eu estou sentindo, ou então para resolver algum problema? Qual é o momento assim? Eu falo alguma coisa, eu penso, porque você está ali se entregando, né? Como é que você faz isso? Dainha, assim, ó, o que ele indica, e eu já fiz e acho que é bem positivo, que as melhores horas para fazer a meditação é de manhã e de noite. Por quê? Porque de manhã a gente está com a mente naquele estado de sonolência absoluta, né? No estado teta, sei lá eu qual é o nome, ele deu os nomes ali, mas eu não me apego muito ao nome, então eu já esqueci tudo. A gente está com a mente completamente adormecida, tá? Inconsciente. Quando a gente vai acordar, ela vai fazer o processo de ir acordando, né? Então, ela vai aumentando as ondas, vai passar pela alfa, até que chega em beta, que é o nosso estado de alerta, né? E só que quando a gente acorda de manhã, eu não sei se vocês já observaram isso, mas a mente da gente está tão vazia, que se eu chego a fechar o olho de novo e me acomodar, eu durmo de novo com a maior tranquilidade. Nesse momento, é um dos melhores momentos para se meditar. Eu acho o melhor momento para meditar. Para mim, é o melhor, é o momento que mais funciona. Não importa o objetivo da meditação. Esses 2 horários são os melhores. E aí, o que acontece? Não te preocupa muito em criar grandes histórias, né? Te coloca, assim, num estado de plenitude, se sentindo bem, e começa a agradecer. É assim que eu faço, né? Começa a agradecer. Por exemplo, está com uma dor em algum lugar, começa a agradecer por ter saúde, por ter os teus membros funcionando bem, por ter teus olhos, teus ouvidos, por até hoje tudo ter te ajudado a viver bem. Vai criando algo que está vindo na tua mente sozinho, não é uma coisa assim que é texto decorado. Eu acho que tudo que é meio decorado fica um pouco falso para mim. Então, eu gosto, assim, de ir me entregando e agradecendo. Vai respirando com tranquilidade, nada também muito forçado, sabe? Para mim, o horário da manhã é o melhor que tem. É o que eu mais consigo, assim, me entregar. E à noite é aquilo, se for meditar deitada, provavelmente vai dormir. Mas se for uma coisa assim, por exemplo, para a saúde, não tem problema também meditar um pouquinho antes de dormir, faz umas respirações e já começa a pensar aqui na paz, na alegria, vai agradecendo até dormir, porque mal ou bem, tu também está trazendo um estado positivo, né? Então, são 2 portais muito importantes, a manhã e a noite. À noite, a tua mente já está começando a entrar também num estadinho de alfa, aí vai aprofundando, entra em beta, entra em teta, e vai indo até que tu vai acordar só no outro dia, né? Mas vai fazer bem de qualquer forma, né? Agora, se tiver como fazer, por exemplo, depois do almoço, comer uma coisinha, tem costume de deitar um pouquinho, também dá para fazer, mas procura fazer sentada, porque senão vai dormir de novo, né? Procura fazer sentada um pouco mais alerta, e mesmo que depois tu diga assim, bom, eu vou sentar um pouquinho aqui, vou fazer a meditação, e depois eu vou me recostar, vou escorregar e vou tirar meu soninho. Também pode. Também é um horário propício, gostoso, assim, de fazer isso. Mas é que tem mais barulho,
né? As pessoas estão mais entra e sai, a vida está mais acontecendo, então pode que dê um pouco mais de distração, é um pouco mais difícil entrar no estado de teta de dia, né? Mas não te prende muito, é como eu estava falando para a Rita aquele dia, não se prendam muito a regras, sabe? Eu não sou muito a favor, assim, que a gente faça uma coisa muito... Eu acho que quando a gente se entrega mais para essa inteligência universal aí, que todos nós estamos ligados no mesmo lugar, a gente vai tendo os insights, assim, do que fazer, sabe? Botar as pernas para cima. Às vezes, quando eu estou muito inquieta, eu começo a fazer movimentos com os pés, eu vou alongando primeiro para ir me distraindo. Aí, porque aí eu estou pensando no meu alongamento. É como se eu estivesse fazendo uma yoga. Eu estou pensando no alongamento e o corpo já está distraindo, assim, sabe? A mente já está se distraindo, cuidando do meu corpo. E aí, quando eu vejo, eu consigo entrar num estado de meditativo mais agradável. Então, depende muito, cada um tem um jeitinho de fazer, né? É um pouco difícil, assim, dizer exatamente, mas não tem muita regra. A gente não tem, sabe o quê? A gente não tem que controlar. A gente quer controlar para que dê certo, né? Que era o que a gente estava conversando hoje no início da aula, todo aquele início foi para dizer isso. A gente tem que se render, tem que soltar, parar de controlar, porque senão a gente não vai ter os resultados. Respondido, Andréia? Tá. Então, se quiserem se organizando aí, soltar tudo, quiserem pegar o óculos, hoje a gente vai fazer sem música. Depois eu vou disponibilizar ali também, vou deixar no canal só a meditaçãozinha para quem quiser fazer, mas não é nada demais. Não vou fazer meditação, não é nada de técnica, é simplesmente para soltar, relaxar, se despedir da turma do placebo. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você está preparando já para a meditação, mas depois que tornei membro, eu comecei a acompanhar aquele floral lá como é que se diz? Carmen Monari. Não, a Carbonara eu assisti quando você deu, mas depois saiu, só se eu fizesse de novo, como é que se diz, o cursozinho, né? Mas tem um outro floral que você disponibilizou, aquele ali é só para membro, ou você vai tirar do ar esses dias agora? Não, vai ficar tudo ali, vai ficar tudo ali. Mas eu não estou conseguindo gravar tudo, né? Então, estou olhando, copiando, vai dar tempo, não dá? Dá tempo, Eu achei sim. muito bom aqueles ali também. Carbonara eu assisti também, tenho vontade de repetir. Mas eu acho que Carmen Monari está ali ainda, Celinha. Não, eu acho que Carbonara está só se você fizer o curso dela, não, acho que não acho que é para eu até vou olhar, mas se tiver só para curso, eu vou liberar de novo, porque não precisa. Eu vou ver se der, eu libero para os membros. Legal. Se der, eu libero lá para os membros. Nossa, é material demais da Carmen Monari. Eu assisti da Carbonari, eu tenho um livro, eu te encontrei por causa disso. Eu estava lendo Carbonari, quando eu procurando, eu te encontrei, e dali eu continuei. Então, deve ter mais de 40 vídeos ali, e é bem profundo, né? Mais de 1h30 cada um. É enorme o curso. Mas eu vou ver com eles aqui se dá para liberar essa. Tá show, hein? Então tá, queridas. Preparadas? Tranquilas? Já estão num lugar aí que ninguém vai atrapalhar vocês? Comecem a soltar tudo, então. Vão soltando o pescoço, os ombros. Enquanto isso, vocês vão fazendo a respiração.
E vão prestando atenção se tem alguma coisa que está tensa no corpo de vocês. Prestem atenção se os ombros estão soltos, se as mãos estão pesando, os braços estão pesando. Prestem atenção na cabeça, em todo o redor da cabeça, no espaço que a cabeça ocupa. Sintam o pescoço por fora, por dentro. Sintam o relaxamento em todo o rosto, na testa, nos olhos. Nesse momento as pálpebras estão pesadas. Sintam o rosto todo, o nariz, a língua, o céu da boca, a mandíbula. Sintam as orelhas. Todo o espaço que a cabeça ocupa dentro do espaço. Quanto mais vocês respiram, mais vocês relaxam. Quanto mais vocês relaxam, mais vocês sentem o corpo pesando, os ombros derretendo. O relaxamento vai descendo pelos braços, para as mãos, para os dedos, para a mão direita, para a mão esquerda. Sintam toda a coluna vertebral, lá do sacro até a nuca, vértebra por vértebra, todos os músculos das costas, relaxados, peito. Nesse momento vocês podem botar os ombros um pouquinho para trás. Coloquem o peito para frente, abrindo bem o chakra cardíaco. Façam algumas respirações. Sintam os músculos do abdômen, a cintura, até os quadris. Percebam toda essa parte do corpo de vocês, o tanto de espaço ele ocupa dentro do espaço. Percebam a parte física do corpo. Percebam agora a parte energética do corpo. Agora vão descendo para os quadris, para as pernas, descendo um relaxamento bem profundo pela perna direita, o joelho, tornozelo e o pé. Agora o relaxamento vai para a perna esquerda, o joelho, o tornozelo e o pé. Soltem bem os dedinhos dos pés. Sintam todo o espaço que as pernas de vocês ocupam dentro do espaço. Sintam a parte física das pernas. E sintam a parte energética. Agora procurem imaginar todo um espaço infinito na parte da frente do corpo de vocês. Esse espaço vai indo, e vai indo, e vai indo. Agora procurem imaginar
um espaço na parte de trás do corpo de vocês. E esse espaço vai se estendendo, vai indo até o infinito. Procurem imaginar esse mesmo espaço do lado direito e do lado esquerdo do corpo de vocês. Esse espaço vai se expandindo e se expandindo e se expandindo. Nesses momentos em que os espaços vão se encontrando com os outros espaços, respirem e relaxem. Vão prestando atenção nos sons que vocês escutam. Cada som eu relaxo mais e mais. Com o corpo todo relaxado, prestem atenção no coração, como se vocês estivessem entregando esse coração numa bandeja. Bota bem para frente o peito. E esse coração vai entrar em contato com a sincronicidade do universo. Esse coração que bate suavemente, que tem uma película bem fininha. Então ele é levemente vulnerável para entrar em contato com os sentimentos, com as emoções, e soltando tudo aquilo que me faz sentir triste, me traz uma sensação de culpa. Eu vou soltando, vou me relacionando com isso. Essas sensações de raiva, de vergonha, de mágoa. Eu vou deixando o coração que está levemente vulnerável entrar em contato com esses sentimentos, com essas emoções. E vou respirando, e vou deixando limpar. E agora eu vou preencher só os sentimentos bons. Vou preencher esse coração de amor, de alegria, de gratidão. Só coisas boas. Só coisas boas. O meu corpo todo relaxado aqui, presente no agora. E o coração levemente vulnerável para sentir esse momento agora. Eu elevo a minha percepção lá para minha mente. Como se eu estivesse no alto de uma montanha, no silêncio, só observando tudo lá de cima, observando o vento batendo na minha pele, no meu cabelo, no meu rosto. E a cada brisa, a minha mente se acalma mais e mais. Uma mente calma, serena, o coração aberto,
levemente vulnerável e um corpo firme, musculoso, funcional, que corre sangue nas veias. Os 3 centros de inteligência funcionando em plena harmonia. Respirem mais uma vez. Sol. Sem forçar nada, só deixando o ritmo tranquilo, contínuo. Essa sensação que vocês estão agora, nesse instante, vocês vão levar o resto dos dias. O corpo firme, parte física do corpo funcionando, o coração aberto e receptivo, e uma mente tranquila, serena, inabalável. Fiquem só respirando nessa sensação. Podem ficar aqui por alguns minutos, nesse silêncio. Ou podem continuar com pensamentos bons, positivos, de saúde, de paz, de tranquilidade, de harmonia, de autoconfiança, de amor. E vão soltando e se rendendo ao momento presente. Se quiserem voltar aos pouquinhos, começam a sentir as mãos pesadas, quentinhas. Podem ir mexendo os pés, voltando aqui para a consciência. Como se a gente agora fosse um novo eu. Com saúde, em paz, com serenidade, tranquilas. Relaxaram, meninas?
Ai, Giza. É muito engraçado uma coisa que me acontece quando eu faço meditação com vocês aqui. A gente só pode fazer pouco tempo, porque não dá para ficar aqui 1 hora, né? Mas dá vontade. Mas quando eu abro meus olhos, eu estou tão concentrada na meditação que eu abro meus olhos e o computador está mais colorido. Eu sempre reparei, eu já falei isso nas nossas aulas. É muito engraçado, parece que está mais nítido. Parece que está mais nítido. Não sei se os olhos também lubrificam quando a gente está com o olho fechado, mas parece que está tudo mais coloridinho, assim, mais nítido. Bem engraçado. Querem falar alguma coisa? Ou querem se despedir? Que bom, Rita. Que bom. Pode falar, querido. Podem abrir agora, livre. Eu queria dizer, ai, estou com muita pena de ter acabado esse estudo, tão bom, muito bom. Adorei, eu falo com Célia, que é Célia do meu grupo, de outro grupo de estudo. Eu gostei muito desse estudo, muito mesmo. Coisa boa, né? Agora eu vou ficar procurando, né, outras coisas aí com você e tal. Muito obrigada, foi, nossa, um prazer imenso fazer isso. Coisa boa, obrigada. Eu que agradeço vocês também. Pode falar, Mirna. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Finalizando aí, nossa, para mim, Carla, eu só tenho que agradecer primeiro ao Espírito Santo, porque uns dias antes eu conversei bastante com ele e eu sei que foi um presente que o universo, que ele me ofereceu. Então, primeiro, agradecimento a Deus por todos os momentos que nós passamos juntas e por você ter sido nosso canal. Então, eu agradeço, eu sei que a gente pedir para Deus, pedir para o universo, a gente já tem tudo, né? Mas o agradecimento está acima desse pedido. E quando eu conversei com o Espírito Santo, ele já me preparava, ele já preparava todo esse grupo, todas as pessoas que estão aqui, e preparava você. Então, que Deus te abençoe muito, que Deus nos abençoe, abençoe a todos aqui, abençoe a humanidade. Do fundo do meu coração, eu estou agradecida. E eu gostaria, assim, também de sugerir, como a Rita falou sobre a questão, eu achei, assim, muito importante tudo que você disse em relação à presença, mas eu tenho uma sugestão de leitura. Eu creio que seria muito legal, né, se eu pudesse falar sobre só a indicação desse livro, O Poder do Agora. Eckhart Tolle. É isso. Ele é o meu livrinho de cabeceira aqui. Assim como o 100, né, até ele cita o 100. Uhum. Eu adquiri esse livro a partir da leitura do 100, que eu senti que eu precisaria dele. Então, é uma indicação aí que é muito, muito, muito bom. Porque ali ele dá as práticas também, né? Da presença de estar aqui agora. Tá? Então, Uhum. um abraço a todos vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada, Nina. Obrigada. Só para vocês saberem, a gente tem esse grupo de segunda-feira, só que esse grupo de segunda-feira é um grupo que é só sobre o Curso em Milagres, né? A gente já está junta faz 1 ano, só no Curso em Milagres, né? Faz 1 ano. E a gente vai seguir ali. Então, sintam-se convidadas quem quiser participar. Eu, de vez em quando, abro essas turmas, assim, porque eu faço não vou chamar de caridade, não acho que seja uma caridade, eu acho que é uma troca, né? Porque a gente ensina e aprende ao mesmo tempo, então eu acho que é um compartilhar, todo mundo. Eu também aprendo muito com vocês. Então, eu de vez em quando abro esse grupo, quando eu vejo que eu tenho uma brecha de tempo que dá para fazer, eu abro. Mas o YouTube, eu estou sempre por ali também.
E outra coisa que eu não sei se vocês estão no grupo do suporte ali, não sei se vocês estão no grupo de suporte, ali onde eu me comunico com todo mundo, ali que eu vou dando vou indicando quando é que a gente vai começar, quando é que não vai, quando é que tem live, quando é que não tem, o assunto que é, né? Porque esse grupo tem que ser fechado para vocês não ficarem com muitos grupos abertos também. Então, ali a gente vai colocando as novidades, né? Quando é que tem alguma coisa de live, quando é que a gente vai abrir de novo um próximo grupo. E aproveitando a dica da Mirna para o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, esse livro foi o meu primeiro livro há mais ou menos 10 anos atrás. Eu recebi de uma pessoa para eu ler. E eu comecei a ler e fiquei assim, foi um primeiro impacto em relação à presença, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Ele tem um trabalho bem legal e ele também tem no YouTube vários vídeos. O Cartolho é muito bom, é bem bacana. Outro livro que eu posso indicar para vocês, para quem tem interesse em aprender sobre um curso em milagres, que é um livro maravilhoso, é o Desaparecimento do Universo. É fantástico. Foi também, eu li antes de ler o 100, há muitos anos atrás, e depois eu peguei o 100 um pouco, abandonei o 100, não sei porquê, ele sumiu da minha vida por quase 3 anos, depois é que ele voltou. Aquelas coisas que a gente não entende, não sabe se não está preparado, o que que é. Mas o Desaparecimento do Universo é muito bom. Inclusive, eu acho que tem um PDF rolando por aí, do Desaparecimento do Universo. Tem audiobook também. Tem, vale a pena, gente. Vale a pena, vocês vão gostar. É muita coisa para se entender sobre um curso em milagres. E qualquer coisa, vocês têm meu celular. Quer dizer, podem mandar mensagem, podem pedir auxílio, qualquer coisa que eu estou por ali, tá? Vamos ficar afastadas agora do placebo. Mas é assim, a gente não pode ficar triste, a gente tem que ficar feliz porque teve esse tempo juntas e foi bem bacana, né? Então tá, se ninguém quiser falar mais nada, vou me despedir de vocês. Boas práticas, continuem treinando, sejam consistentes no que vocês fazem, que é muito importante, senão a gente deixa o caminho crescer os galhos tudo de novo, e aí depois adoece, morre, encarnação seguinte pega um outro corpo para vir para cá e tem que começar tudo de novo. Fala, Denha. Só falar para agradecer, né, ao grupo e essas meninas que participaram com a gente, que eu espero encontrá-las em breve em outro estudo, porque foi muito bom esse tempo que nós passamos juntos, né, e caminhando para a nossa evolução. Amei estar com vocês, viu? Muito obrigada. A gente só tem a agradecer, é muito tão bom conhecer pessoas novas, né? Por isso que eu gosto quando abrem os vídeos, eu posso ver as carinhas e a gente se conecta, né? A gente como é que se diz? Como é que é aquela palavra, meu Deus? Ai, chega no fim do dia, eu já tô meio cansada. A gente se reconhece, a gente como é que é? Ah, esqueci. Enfim. Mas é isso. É muito bom não ter fronteiras, né? Tá todo mundo junto no mesmo endereço da mente, estudando, aprendendo, compartilhando. É muito bom. Muito bom. Isso é unidade. Então tá, queridas. Uma boa noite. Até.